All things are Watch. Observem. The first angel after Reformation, Luther, preached the gospel. O primeiro anjo na reforma, Lutero, pregou o evangelho. Second angel, Wesley, sanctification. O segundo anjo, Wesley, santificação. The fornication he straightened up for the church. Ele corrigiu a fornicação da igreja. But the third message, the Pentecostal message, should be the true messenger, warning them to escape the mark of the beast. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deve ser o verdadeiro mensageiro lhes advertindo para escaparem da marca da besta. Then whosoever receives the mark of the beast, same will drink the wrath of God poured out without mixture into the cup of indignation be poured out upon the people. Dizendo, qualquer que receber a marca da besta, o mesmo beberá da ira de Deus, derramada sem mistura na taça da indignação, que será derramada sobre o povo. That's the very message today. The third angel, the third message, the last message. Esta é a própria mensagem hoje. O terceiro anjo, a terceira mensagem, a última mensagem. The Lutheran message of justification, the Wesley message of sanctification, and the Pentecostal message of the seal of God. A mensagem luterana de justificação, a mensagem wesleyana de santificação e a mensagem pentecostal do selo de Deus. Escape the mark of the beast. Fujam da marca da besta. Come out of the big walls of Babylon. Be sealed into the kingdom of God. Saiam desses grandes muros da Babilônia. Sejam selados no reino de Deus. Notice the very next verse, the 12th, 13th verse. Blessed are the dead that die in the Lord. Observem no próximo versículo, o 12, versículo 13. Benditos são os mortos que morreram no Senhor. What's the next? Qual o seguinte? Armageddon. Armagedon. Church is gone then at the third angel's message. A igreja partirá então depois da mensagem do terceiro anjo. We preached another day in the church of them angels and given the seven last angels the angel's message. Estávamos pregando outro dia na igreja sobre aqueles anjos e mostrando os últimos 7 anjos e a mensagem dos anjos. And this special anointing come of those 3 ages, those 3 last angels. E esta unção especial veio daquelas 3 eras, aqueles 3 últimos anjos. Notice now in Revelation 7. Observem agora em Apocalipse 7. John packed away in the spirit into glory and he saw this coming. He said, João foi levado em espírito para a glória e ele viu esta vinda. Ele disse, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds. Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Now listen close, keep your scriptures ready to be written. Agora ouçam atentamente. Mantenham suas escrituras prontas para serem anotadas. Holding the 4 winds, that the winds should not blow upon the earth. Retendo os 4 ventos para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Until they had sealed the servants of our God in their forehead. Até que eles tivessem selado os servos de nosso Deus em suas testas. Now compare that with Ezekiel 9. Agora compare isto com Ezequiel 9. See him come forth with slaughtering weapons and hold until the rider went forth and sealed. Veja, ele se aproximou com armas destruidoras e susteve até que o escrivão fosse e selasse. Notice, now in here. Observem, agora aqui. And I saw another angel ascending from the east,
having the seal of the living God. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, Coming from the east, vindo do Oriente. and he was to seal the servants of our God in their forehead. E ele tinha que selar os servos de nosso Deus em suas testas. Now we know that the church is never called servants. Agora nós sabemos que a igreja nunca é chamada de servos. The church is sons and daughters. A igreja é filhos e filhas. Israel is God's servant. Israel é servo de Deus. Abraham was his servant. Abraão era o seu servo. Israel is God's servant, but the church is called his sons and his daughters. Israel é servo de Deus, mas a igreja é chamada de seus filhos e suas filhas. Did you notice? Você observou? Hold the four winds how long? Retém os quatro ventos. Por quanto tempo? Until we have sealed the servants, Israel, of our God in their forehead. Até termos selados os servos de Deus, Israel, em suas testas. Oh, let me go drop back on a little history before we go any farther. Deixe-me voltar para uma pequena história antes de seguirmos adiante. Watch what's taking place. Observe o que aconteceu. Now, the servants of our God, Israel. Agora, os servos de nosso Deus, Israel. Israel was scattered one time into Babylon, or down into the Babylon. Israel foi espalhado certa vez na Babilônia, ou foi para a Babilônia. Then when they were brought back, that's the second time. First time is in Egypt. Então, quando eles foram trazidos de volta, esta é a segunda vez. A primeira vez foi o Egito. And then Babylon, then scattered by the Roman Empire. E então a Babilônia, depois espalhado através do Império Romano. And Jesus said in Matthew, the 24th chapter, E Jesus disse em Mateus capítulo 24, learn a parable, as I started on last night showing you. They asked him 3 questions and he answered their 3 questions. aprendei uma parábola, como eu comecei ontem à noite lhes mostrando que eles lhe fizeram 3 perguntas e ele respondeu as 3 perguntas. But when they want to know when the time of his return would be, Mas quando eles quiseram saber quando seria o tempo de sua volta, he said, when you see the fig tree putting forth its buds, ele disse, quando virem a figueira brotando and all the other trees, know that the time is nigh, even at the door. e todas as outras árvores, sabei que o tempo se aproxima, está à porta. Now the old hypocrite gets a hold of that, the old unbeliever, and said, Agora, um velho hipócrita pega isto, o velho incrédulo, e diz, that generation passed, the other generations passed, he lied. aquela geração passou, a outra geração passou. Ele mentiu. He didn't lie Ele não mentiu, because they don't have the spiritual application of the word. porque eles não têm a aplicação espiritual da palavra. He didn't say the generation then, he said the generation has seen the fig tree putting forth its buds. Ele não disse a respeito da geração de então, ele disse a geração que vira figueira produzir os seus frutos. Watch back in Joel, the 2nd chapter, where I preached on you not long ago. The 4 insects. Observem lá atrás em Joel, no 2º capítulo, onde preguei aqui há não muito tempo atrás a respeito dos 4 insetos. What the palmer worm left the caterpillar eating, what the caterpillar left the locust eating. O que o pulgão deixou, a lagarta comeu, e o que a lagarta deixou, o gafanhoto comeu. Remember preaching around, I think it was here in California at the breakfast. Vocês recordam da pregação? Eu creio que foi aqui na Califórnia, no café da manhã. I believe it was in Phoenix. E eu creio que foi em Phoenix. What the Methodists left the Baptists eating, what the Baptists left the Pentecostal eating. O que os metodistas deixaram os batistas comeram, o que os batistas deixaram os pentecostais comeram. It tore the whole vine down, but I will restore, saith the Lord. All. Isso destruiu toda a vinha.
mas eu restaurarei, diz o Senhor, tudo. And watch, that same insect is the same thing, only in different stages. E observem, aquele mesmo inseto é a mesma coisa, apenas em estágios diferentes. Palmer worm becomes the caterpillar and so forth and on down. O pulgão se transforma em lagarta e assim sucessivamente. And that's the insect. E este é um inseto. Started eating off brotherly love, taking the Bible and substituting something else. Começou a comer o amor fraternal, pegando a Bíblia e a substituindo por algo mais. I give the four major things and proved it by the Scripture, the thing they eat out. The teaching of the true Word of God. E eu mostro as 4 coisas principais e as provo através da Escritura, a coisa que eles comeram, o ensinamento da verdadeira palavra de Deus. Brotherly love, as Paul said already, starting 1 Corinthians 13. Amor fraternal, que Paulo disse, já começou em 1 Coríntios 13. All those things, how they eat it up and just eat the church plumb down to a stub. Todas aquelas coisas, como eles comeram e simplesmente comeram a igreja até o toco. But he said, I will restore, saith the Lord. That's right, all the years that they'd eaten. Mas ele disse, eu restaurarei, diz o Senhor. Isto é correto. Todos os anos que eles comeram And all the things that they had done. e todas as coisas que eles haviam feito. Notice, Israel, Observem Israel, when he has always been this fig tree, quando ele sempre tem sido esta figueira. when you see this tree putting forth its buds, Quando virdes esta árvore mostrando seus brotos, what? o quê? The generation that sees Israel becoming a nation, that generation will not pass until all be fulfilled. A geração que visse Israel se tornando uma nação. Aquela geração não passará até que tudo seja cumprido. Watch. Observe. Oh, don't you see it? Here, look at them. Oh, não vê você isto? Olhe para eles aqui. Now, God's always had to drive the Jews. They never had the Holy Spirit. Agora Deus sempre teve que guiar os judeus. Eles nunca tiveram o Espírito Santo. Many of them wouldn't even believe their prophets, their messengers. Muitos deles nem mesmo criam em seus profetas, seus mensageiros. And he had to drive them. E ele teve que guiá-los. And that's what he's going to have to do to the Gentile church. E é isto que ele terá que ser para a igreja gentia. He's going to have to break down these denominational barriers. Ele terá que romper essas barreiras denominacionais. We're letting communism start eating around us, and then we'll have to come together. Estamos começando a deixar o comunismo nos corroer, e então teremos que nos ajuntar. God will make his word fulfilled because the covenant is unconditional. Deus cumprirá a sua palavra porque o pacto é incondicional. Not if you will, I will, but I have already done it. Não, se você fizer isso, eu farei aquilo, mas eu tenho feito isto. That's right. Isto é correto. Oh, I love that. That just makes me feel religious. Oh, eu gosto disto, amém. Isto apenas me faz sentir religioso. Notice what he did here now. Observe o que ele fez agora. Not if you will, I will. Não, se você fizer, eu o farei. That ended when Adam broke his covenant and Israel broke her covenant from Exodus 19 and so forth. Aquilo terminou quando Adão rompeu seu pacto, Israel rompeu seu pacto em Êxodo 19 e assim por diante. But this is covenant's grace. Mas este é o pacto da graça. God told Abraham, he swore by himself that it would be thus. Deus jurou, disse a Abraão, ele jurou por si mesmo que isso seria assim. And he took an oath by himself. E ele fez um juramento por si mesmo. So through the true seed of Abraham is Jesus Christ, which is the grace of God, and no more law to it. No, sir. Então, através da verdadeira semente de Abraão, está Jesus Cristo,
que é a graça de Deus e não há mais lei nisso, não, senhor. Law's not connected with it at all. A lei não está conectada a isso de forma alguma. You're above the law, over the law. It's love. Você está acima da lei, sobre a lei. É o amor. Love is above the law. Grace. O amor está acima da lei. Graça. Law came by Moses, grace and truth came by Jesus Christ. A lei veio através de Moisés, a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Wish I had a few more nights to preach on Hear Ye Him on that. Eu gostaria de ter mais algumas noites para pregar sobre a Ele ouvir, a respeito disto. On the Mount Transfiguration, you sit perfectly how God... Sobre o Monte da Transfiguração, você vê isto perfeitamente como Deus. We take that and work that in there and show just how them laws and the tutors and so forth and what takes place. Nós tomamos aquilo e trabalhamos como aquilo ali e mostramos exatamente aquelas leis e os tutores e assim por diante e o que acontece. However, now notice, Seja como for, agora observe. Israel, God had to harden Pharaoh's heart to drive him out the first time. Israel, Deus teve que endurecer o coração de Faraó para tirá-los da primeira vez. And he done the same thing this time. E ele fez a mesma coisa desta vez. He hardened Hitler's heart against the Jews. That's what started the war. Ele endureceu o coração de Hitler contra os judeus. Foi isto que deu começo à guerra. Remember, God said, "Ever who curses Israel, I'll curse them." Recordem, Deus disse: quem amaldiçoar Israel, eu o amaldiçoarei. Who blesses Israel, I'll bless him. Quem abençoar Israel, eu o abençoarei. And he was scattered all over the world. E ele foi espalhado ao redor de todo o mundo. And then he hardened Hitler's heart, hardened Mussolini's heart, hardened Stalin's heart. E então ele endureceu o coração de Hitler, endureceu o coração de Mussolini, endureceu o coração de Stalin. All the different hearts of the nation, he hardened them and finally opened up the way. And Israel is returning and already in her homeland. Todos os corações de diferentes nações. Ele os endureceu e finalmente abriu o caminho. Israel está retornando e já está em sua terra natal. If you want to see what day of the month it is, look on the calendar. Se você deseja ver que dia do mês é, você olha no calendário. If you want to see what day and the season it is of the coming of the Lord, watch where Israel's setting. Se você deseja ver o tempo para a vinda do Senhor, observe onde Israel está estabelecido. That's God's timepiece. Ele é o relógio de Deus. There she is sitting in her homeland. Aí está ele, se estabelecendo em sua terra natal. The oldest flag in the world, the six-point star of David. The oldest flag in the world flies again for the first time for 2,500 years. Yes, sir. Yes, the ensign that was to be lifted up. É a bandeira mais velha do mundo, a estrela de Davi de 6 pontas, a bandeira mais velha do mundo tremula de novo pela primeira vez há 2.500 anos. Sim, Senhor. Sim, a insígnia que teria que ser levantada. Israel, Palestine, blossom as a rose. You read in the magazines and watch how they come back. Way down to Iran and so forth. Israel, a Palestina, floresce como uma rosa. Você lê isto nas revistas e observe como eles voltaram lá embaixo no Irã e assim por diante. Look magazine packed articles how they went out there with them Jews. A revista Look publicou os artigos de como eles foram atrás daqueles judeus. They wouldn't get on that airplane. Eles não queriam entrar naquele avião. That old rabbi went out there and said, our prophet told us, Isaiah, hundreds of years ago, thousands of years ago, that when we come back to the homeland, we come back on the wings of an eagle. Aquele velho rabino saiu ali e disse: nosso profeta Isaías nos disse há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, que quando fôssemos voltar para a terra natal, nós voltaríamos nas asas de uma águia. There it sits. Amen. Tudo ficou resolvido. Amém.
They got right on their way and they went. Eles entraram imediatamente e foram embora. When Brother Argenbright, one of our brethren here, one of them went ahead and he come out the West Coast this time. Quando o irmão Argenbright, dos nossos irmãos aqui, foi ali, me fez vir até a costa oeste desta vez. He was there taking the pictures. Ele estava ali tirando fotografias. Other pictures, got one 3 minutes to midnight. Outras fotos, obteve um filme, 3 minutos para a meia-noite. And science says that's what it is, 3 minutes to midnight. E a ciência diz que assim é, 3 minutos para meia-noite. And we look over there and see all them Jews placed in their homeland. E assistimos ali, vimos todos aqueles judeus estabelecidos em sua terra natal. Louis Petrus, how many ever heard of him? Levi Petrus, quantos já ouviram falar sobre ele? Stockholm Church in Sweden, wonderful brother. Da igreja de Estocolmo, na Suécia, um irmão maravilhoso. He said to me, Brother Branham, the Jews has always believed their prophets. Ele me disse, irmão Branham, os judeus sempre creram em seus profetas. Said if you just go down to Israel. Disse, se você simplesmente fosse até Israel. I said, fine, that looks good to me. Eu disse, ótimo, isso me parece bom. He said, look, I'll send around 1 million of these testaments to read from the back to the front, and they read them New Testaments. Ele disse, veja, eu lhes enviei 1 milhão destes testamentos. Eles leem de trás para frente. E eles leram aqueles novos testamentos. They asked these Jews, they said, what are you coming home for? Bring your papa and mama, them blind and sick and packing them in, come to the homeland to die? Eles perguntaram àqueles judeus, eles disseram, por que vocês estão indo para a terra natal, trazendo seu papai e mamãe, aqueles cegos e enfermos, carregando-os, levando-os para morrer em sua terra natal? Said, we come to see the Messiah. Amen. Disseram, nós vamos para ver o Messias. Amém. Brother, don't worry. Irmão, não se preocupe. Gentile, your day is just about over. Gentil, seus dias estão quase terminados. Let me warn you in the name of the Lord, the Gentile door is closing just as certain as I'm standing here. Deixe-me lhes advertir no nome do Senhor. A porta gentia está se fechando, tão certo quanto estou aqui de pé. Jesus said the Mohammedans there would tread down the walls of Jerusalem until the Gentile dispensation be finished or fulfilled. Jesus disse, os maometanos derrubariam as muralhas de Jerusalém até que a dispensação gentia terminasse e se cumprisse. There she is, Israel in her homeland, a nation with her own army and her own money. Amen. Aí está ela, Israel em sua terra natal, uma nação com o seu próprio exército e seu próprio dinheiro. Amém. She's a full nation now. Ela é uma nação completa agora. The fig tree is putting forth its buds and already budded out. A figueira está brotando e já tem florescido. And when they got there, they give them these New Testaments. E quando eles chegaram ali, eles lhes deram estes novos testamentos. Ask Louis Petrus. Pergunte a Levi Petrus. They read this New Testament about what Jesus was. Eles leram este Novo Testamento a respeito do que era Jesus. They never heard about him. Eles nunca tinham ouvido a respeito dele. They said, if this be the Messiah, then he's not dead, then let us see him do the sign of the Messiah, and we will believe him. Eles disseram, se este é o Messias, então ele não está morto. Então vamos vê-lo fazer o sinal do Messias e nós creremos nele. Let us see him prove we believe our prophets, and the Messiah will be a prophet. Vamos vê-lo provar. Nós cremos em nossos profetas e o Messias será um profeta. Let us see him do the sign of the Messiah, a prophet, and we'll believe he is the Messiah. Oh, what a perfect setup, just perfect. Vamos vê-lo realizar os sinais do Messias, um profeta, e nós creremos que ele é o Messias. Oh, que perfeição, simplesmente perfeito. I said, Lord, let me go. Eu disse, Senhor, deixe-me ir. And when I got off at Cairo, Egypt,
just before we met that king Pharaoh, and we at Rome. E quando desci no Cairo, Egito, pouco antes de encontrarmos aquele rei Farouque e nós em Roma, Then we went out of Cairo, Egypt. I had my ticket in my hand to go. então descemos até o Cairo, no Egito, e eu tinha minha passagem em minha mão para partir. I went up and they done call the flight. Eu subi, eles já haviam chamado o voo. And the Holy Spirit spoke and said, "Not now. This is not the hour yet. More gleaning to do." E o Espírito Santo falou e disse: agora não, esta não é a hora ainda, há mais trabalho a fazer. I couldn't hardly believe it. Eu dificilmente pude crer naquilo. I went out behind the hangar. God is my judge. And I prayed, knelt down. I said, "Heavenly Father, just another hour or two and I'll be in Palestine." Eu saí para detrás do hangar. Deus é meu juiz. E eu orei e me ajoelhei. Eu disse: Pai Celestial, em apenas mais uma hora ou duas eu estarei na Palestina. I'll challenge those Jews. Eu desafiarei aqueles judeus. Say, did you say that if that Messiah be the true Messiah, let you see him do the sign of the prophet and you'll believe him? E lhes direi: vocês não disseram que, se aquele Messias fosse o Messias verdadeiro, que se o vissem fazer o sinal do profeta, creriam nele? Get a Jew to promise you he'll keep his word. Se um judeu te promete algo, ele cumprirá a sua palavra. Now, if that's the Messiah of the Bible, then he was a prophet. And he is still a prophet. Agora, se aquele fosse o Messias da Bíblia, então ele seria um profeta, e ele continua a ser um profeta. Now, if he does the sign of Messiah, will you believe him? Agora, se ele fizer o sinal do Messias, vocês crerão nele? Right on the same ground, say, select yourself a group of men, set them out here somewhere. Exatamente sobre o mesmo terreno, disse: selecione para você mesmo um grupo de homens e coloque-os aqui fora em algum lugar. Find out whether he's the prophet yet or not. Descubra se ele é o profeta ou não. Let us see it be done. Que eles possam ver isto ser feito. Then right on them same grounds where your forefathers rejected the Holy Ghost. Bem nos mesmos terrenos onde nossos pais antepassados rejeitaram o Espírito Santo. A Jew took it to the Gentile, your Gentile bring it back to the Jew. Um judeu levou isto para o gentil, aqui um gentil trazendo isto de volta para o judeu. When that Jew receives the gospel, the Gentile days are finished. Quando aquele judeu receber o evangelho, os dias dos gentios estarão consumados. But he wouldn't let me go. Mas ele não me deixou ir. Why, I don't know. Here, just a minute, we'll show you in the scripture a while. Ora, eu não sei. Daqui a pouco lhes mostraremos aqui nas Escrituras o porquê. Notice, harden their hearts. Observe, endureceu seus corações. Now, when was there ever a complete global strife after that time? Agora, quando aconteceu uma completa disputa global após aquele tempo, Was the First World War. foi a Primeira Guerra Mundial. All of the armies, the nations, were gathering into one. Todos os exércitos, as nações, estavam se reunindo em um só. They were riding on the decline of the First World War. Eles estavam redigindo o declínio da Primeira Guerra Mundial. Nobody knows today who ever made an issue of peace. Hoje ninguém sabe quem foi que fez o Tratado de Paz. Kaiser Wilhelm said he didn't do it. Kaiser, ou William, disse que ele não fez. No general said he didn't do it. Nenhum general disse haver feito. But notice how strange it was. Mas observem quão estranho foi isto. It was on November the 11th at 11 o'clock in the day. Isto aconteceu em 11 de novembro, às 11 horas do dia. The 11th day of the month, the 11th month in the year, the 11th hour of the day, and 11 minutes till 11. No 11º dia do mês, no 11º mês do ano, e na 11ª hora do dia, e aos 11 para as 11. What was it? O que foi isto? Hold
Stopped mysteriously. What did it? Deteve, parou misteriosamente. O que fez isto? God's issue went forth to hold it. Procedeu de Deus a ordem para pará-la. Hold the four winds. Detenha os 4 ventos. Winds means war and strife, we know. Vento significa guerra e luta. Nós sabemos. Until we have got Israel back in Palestine again. Hold the four winds and stop right there on the 11th hour, because Até termos Israel de volta à Palestina novamente. Detém os 4 ventos. E isto parou bem ali na 11ª hora, porque remember Jesus speaking of the 11th hour, people? recordam de Jesus falando da 11ª hora, gente? And the one that come in on the 11th hour, what did he say? E daquele que veio na 11ª hora, o que ele disse? Oh, don't be dumb, be spiritual. Oh, não sejam surdos, sejam espirituais. Look, how did he say? Veja o que ele disse. The 11th hour people got the same wage the one did it come in the first hour. As pessoas da 11ª hora obtiveram a mesma porcentagem que aqueles da 1ª hora receberam. Then the baptism of the Holy Ghost has to go right back and seal the Jew like the first one was sealed. That 11th hour people. Então o batismo do Espírito Santo tem que ir diretamente de volta e selar o judeu, como o primeiro foi selado, aquele pessoal da 11ª hora. Hold the four winds. Don't let the world be destroyed until we seal the servants of our God in their forehead. Detém os 4 ventos. Não deixe o mundo ser destruído até selarmos os servos de Deus em suas testas. That's been right at 50 years ago when the Holy Ghost come from the east, fell upon the people, and the Pentecostal Azusa streets and so forth started. Isto foi há quase 50 anos atrás, quando o Espírito Santo veio do leste, caiu sobre as pessoas e os pentecostais, Rua Azusa e outras começaram. Now, what is going to happen? Agora, o que vai acontecer? They have to hold it, don't destroy the whole earth, because he couldn't have done it then anyhow. Eles têm que reter isto, não destruindo a terra toda, porque ele não poderia fazer isto, então, de qualquer maneira. But now they've got the regular bomb that'll destroy the whole earth. Mas agora eles têm aquela bomba comum que destruirá toda a terra. That's right. Isto é correto. Hold it until what? Reter até quando? Until we have sealed in the foreheads the servants of our God. Até termos selado em suas testas os servos de nosso Deus. Oh, there you are. Oh, irmão, aí está você, aí está você. Seal the servants of our God in their forehead. Selar os servos de nosso Deus em suas testas. And he goes ahead here and says, E ele segue adiante disso. I heard the number of them was sealed was 144,000. Give 12,000 of each tribe. Ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil, sendo 12 mil de cada tribo. Oh my, don't you see what I mean? Oh, que coisa! Não vê você o que eu quero dizer? The scripture perfectly putting it. A colocação da Escritura é perfeita. Now remember, all without that perished. Agora recordem, todos sem aquilo pereceram. Now, First World War, Second World War, and now we're ready for the Third World War. Brewing everywhere. Agora a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e agora estamos prontos para a Terceira Guerra Mundial, se preparando em todas as partes. What is it? O que é isto? Israel's in her homeland waiting for her Messiah. Israel está em sua terra natal esperando pelo seu Messias. The Gentile church, the Pentecostal age, Luther, Wesley, and now the Pentecostal age has got lukewarm and spewed Jesus out, and he's spewing them out. A igreja gentia, a era pentecostal, Lutero, Wesley, e agora a era pentecostal se tornou morna e vomitou Jesus para fora, e ele os está vomitando. Right, the Pentecostal age.
correto, a era pentecostal. But just at the end, before the world is to be destroyed, Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Mas bem no final, antes que o mundo seja destruído, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. That the Gentile church would receive the same power, the same angel, the same witness. Que a igreja gentia receberia o mesmo poder, o mesmo anjo, as mesmas evidências, Surely you can see that. Claro, você pode ver isto. It's just as plain could be. A child could see it. See? Isso está tão claro quanto poderia estar. Uma criança poderia ver isto. Vem. There you are. We're at the end time. Aí está você, estamos no fim do tempo. Everything declares it. Tudo declara isto. And anywhere you want to go in the Bible, you're laying right here, look at here. The world's nervous. What's the matter? Em qualquer parte que você deseje ir na Bíblia, está bem aqui. Veja isto aqui. O mundo está nervoso. Qual é o problema? Everything. The nations are shaking. Tudo. As nações estão se agitando. Nations are shaking. Israel awakening. The signs that the Bible foretold. Nações se agitando, Israel despertando, os sinais que a Bíblia predisse. Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed to your own. That's right. Os dias dos gentios estão contados, com horrores incontáveis. Retornem ou dispersos para o seu. Isto é correto. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. That's right, isn't it? O dia da redenção se aproxima. Os corações dos homens estão falhando de temor. Isto é correto, não é? Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Encham-se do Espírito. Suas lâmpadas estão limpas e adereçadas. Olhem para cima, sua redenção se aproxima. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. Os falsos profetas estão mentindo, estão negando a verdade de Deus. Aquele Jesus, o Cristo, é nosso Deus. What's the matter with this world Oh, de qualquer forma, qual é o problema com este mundo? O que há de errado? Oh, wake you people and turn to God. What's the matter with you? Olha, desperte, gente, e volte para Deus. Qual o seu problema? Can't you see the great shaking of God? His angel coming down, moving, doing the same signs and wonders, just exactly what he said he would do. Nightly right before you. Não pode você ver o grande abalo de Deus, seu anjo descendo, movendo, fazendo os mesmos sinais e maravilhas, exatamente como ele disse que ele faria, e toda a noite diante de vocês. What's they look like they ought to know about Washington, D.C.? Bem, digamos, parece que eles deviam saber em Washington, D.C. He did not go to Caiaphas. He came to his own. Ele não veio para Caifás. Ele veio para os seus. This angel did not go down in Sodom. Este anjo não desceu até Sodoma. It did not go with the rest of the modern Billy Graham and them. Ele não foi com o restante do moderno Billy Graham e outros. They went out there and tried to call him out. Eles desceram ali e tentaram chamá-los para fora. But this angel stayed with the elected church. Abraham, the father. Mas este anjo permaneceu com a igreja eleita. Abraão, o chamado. Amen. Glory. How wonderful. Amém. Oh, glória. Quão maravilhoso. What is the seal of God? O que é o selo de Deus? What is the seal of God? Ephesians 4:30. O que é o selo de Deus? Efésios 4:30. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day that the church is redeemed up into glory.
não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia em que a igreja foi redimida para a glória. Now again, you'll put another scripture. Ephesians 1:13, Paul speaking. Agora, novamente, tomaremos outra escritura, Efésios 1:13, Paulo falando. Galatians 1:8 said, if an angel from heaven come preach anything else, let him be accursed. Gálatas 1:8 diz, se um anjo do céu vir pregando qualquer coisa mais, que seja anátema. Yes. Sim. After you believe, ye were sealed with the Holy Ghost of promise. After you believe, you... Tendo ele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois de terdes crido, vós... Now, Baptist brother, Presbyterian, let me ask you something. Agora, irmão batista presbiteriano, deixe-me lhe perguntar algo. You say you received the Holy Ghost when you believe? Você disse que recebeu o Espírito Santo quando você creu. Paul said, after ye believed, you were sealed with the Holy Ghost. Afterwards. Paulo disse, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo, depois. Acts 19, Paul met some Baptists, Apollos, a converted lawyer, one of John's disciples. Up there preaching the gospel, having great joy, and shouting and praising God, still they didn't have the Holy Ghost. Atos 19, Paulo encontrou alguns batistas, Apolo, um advogado convertido, um dos discípulos de João, ali em cima, pregando o evangelho, tendo grande alegria e gritando e louvando a Deus. Eles ainda não tinham o Espírito Santo. Paul come over and stayed all night with Aquila and Priscilla, had been in jail for preaching the gospel and casting the devil out of a girl. Paulo veio e passou a noite toda com a Áquila e Priscila. Estavam na cadeia por terem pregado o evangelho e expulsado o demônio de uma menina. And then he come on over to where they were at. Então ele foi até onde eles estavam. And they took him up because they were tent makers, abode with them, and they went up to where Apollos was having his meeting. E eles o levaram até porque eles eram fabricantes de tendas. Ele ficou com eles, e então eles subiram até onde Apolo estava tendo esta reunião. After the service was over, Paul said to them, have you received the Holy Ghost since ye believe? Depois que o culto acabou, Paulo lhes disse, recebeste vós o Espírito Santo desde que crestes? Some man said today it's not that way in the original. Certo homem disse outro dia, não é desta maneira no original. I defy that. Eu desafio isso. Go get the emphatic diagnose and see if it don't say the same thing. Pegue o diglótis enfático e veja se isto não diz a mesma coisa. Have you received the Holy Ghost since ye believe? Recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? Right here it said, after you did believe, then you were sealed with the Holy Ghost of promise. Bem aqui isto diz, depois que crestes, então fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Don't take that lukewarm bride out there, come on in here. Não tome aquela morna noiva ali, venha aqui. Come into the story and get it. Venha e obtenha isto. Get on the beam of Christ, the Holy Spirit here from heaven. Entre em foco com Cristo, o Espírito Santo, ouça do céu. Have you received the Holy Ghost since you believed? Recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes? They said, we not know where there be any Holy Ghost. Eles disseram, nós não sabemos se existe algum Espírito Santo. Said, how was you baptized? Disse, como fostes batizados? Said unto John, we've been baptized. Disse, em João fomos batizados. That won't work no more. Disse, aquilo não funciona mais. And he commanded them to be baptized over again in the name of Jesus Christ. Laid his hands upon them, and the Holy Ghost came on them, and they spoke in tongues and prophesied and magnified God. E ele lhes ordenou que fossem batizados novamente no nome de Jesus Cristo.
colocou suas mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas e profetizaram e magnificaram a Deus. After they had been believing, shouting, and having a great time, they did not have the Holy Ghost yet. Depois deles crerem, gritarem e terem grandes momentos, eles não tinham ainda o Espírito Santo. What did Paul say? O que Paulo disse? If an angel from heaven preaches any other gospel, let him be accursed. Se um anjo do céu pregar outro evangelho, que seja anátema. Because Satan can transform himself. Porque Satanás pode se transformar. But stay at the word. That's right. Mas fiquem com a palavra, isto é correto. Now, after you believe, then you become Abraham's seed. Truly Abraham's seed. When you're... Agora, depois de você crer, então você se torna semente de Abraão. Na verdade, a semente de Abraão quando você é... How we become Abraham's seed? Como nos tornamos semente de Abraão? Being dead in Christ. Then we're Abraham's seed. And heirs with Abraham according to the promise. Estando mortos em Cristo, então nos tornamos semente de Abraão e herdeiros de Abraão de acordo com a promessa. After mentioned means a finished work. Depois disto, mencionado significa uma obra consumada. After you believe. Depois que você crer. After means something that's been something before that, then this is a finished work. Depois significa algo que tem sido, alguma coisa antes daquilo. Então esta é uma obra consumada. The seal is a finished work. O selo é uma obra terminada. When you write your complete letter, everyone's going to be seal it with your name. Quando vocês escrevem uma carta completa, seja lá o que for, sela isto com seu nome. After the package is all done up, seal it. Depois do pacote ser feito, sela-o. When you go out on the... I used to work on the railroad with my daddy for a while. Quando vocês saem para uma... Eu costumava trabalhar na estrada de ferro com meu pai por algum tempo. We had put a spur in, I watched it loaded out there. Nós ajudávamos a colocar o ramal nela. Eu observava, nós carregávamos aquilo ali. When we loaded all the car, just as good as it could be, the boxcar, the inspector came by and he shook it. Quando carregávamos todos os vagões, o máximo que podíamos, o vagão, o inspetor chegava e ele o balançava. He went through and see if anything is loose. Ele passava por ali para ver se alguma coisa estava solta. If anything is loose, he condemned it. Se qualquer coisa estivesse solta, ele condenava aquilo. That's what's the matter with the inspector going by tonight. Essa é a razão pela qual o inspetor está passando esta noite. He goes by a lot of our lives. Ele passa muitas vezes por nossas vidas. The reason we don't get the Holy Ghost. A razão pela qual nós não recebemos o Espírito Santo. Oh, we might carry on and act like we got it, but the fruit you're knowing. Devemos nos comportar e agir como se o tivéssemos, mas pelos frutos você é conhecido. That's how you're knowing. É assim que você é conhecido. And he shakes and finds a little loose place here, unbelief. A little loose place over here. A little loose place here. E ele sacode, encontra um lugarzinho solto aqui de incredulidade, um lugarzinho solto por aqui, um lugarzinho solto por ali. Here he condemns it and sets it back again. Ele o condena e o coloca de volta novamente. It's got to be packed tight. Amen. Because you got a rough road to travel. Aquilo tem que estar empacotado firmemente. Amém. Porque você tem uma estrada difícil para viajar. And when God gives a man or woman the Holy Ghost, he shakes every loose feather in them out. E quando Deus dá a um homem ou a uma mulher o Espírito Santo, ele sacode cada pena solta deles. You got a ride coming. Amen. Você tem um passeio se aproximando. Amém. Glória. See if she's packed up right. What did he do? Veja se ela está empacotada corretamente. O que ele fez? Justification, he called her. Justificação.
Ele a chamou. Sanctification, He cleansed her. Santificação, Ele a limpou. The Holy Ghost, He sealed her. O Espírito Santo, Ele a selou. Packed in tight. Then they closed the door. Amarrou fortemente. Então eles fecharam a porta. Then what's the last thing? Então qual é a última coisa? Puts a seal on that railroad car to its destination. Amen. Not to the next revival, but to its destination. Amen. Coloca um selo no vagão daquele trem para o seu destino. Amém. Não para o próximo reavivamento, mas ao seu destino. Amém. Whereby grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the next revival comes along. No. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o próximo reavivamento chegar? Não. Until you take an oath to join the other church. No. Until the day of your redemption. Até você ter a ideia de se unir a outra igreja? Não. Até o dia de sua redenção. When God gives you the Holy Ghost, it's a finished work. Amen. Quando Deus te dá o Espírito Santo, é uma obra consumada. Amém. When a baby, I said the other night, comes forth, what's the first thing in natural life? Quando um bebê, eu disse outra noite, nasce, qual é a primeira coisa na vida natural? Water breaks. It's the natural birth. A água se rompe, se é um nascimento natural. What's the next? Qual é o próximo? Blood comes. Vem o sangue. What's the next? E depois Life comes. vem a vida. The same elements come out of Christ as what we go through to get back into His body. Os mesmos elementos que saíram de Cristo são pelos quais passamos para voltar para seu corpo. What was the first thing come? Qual a primeira coisa a vir? The Spirit inside, water came forth. Blood came forth. Into thy hands I command my spirit. Eles furaram o seu lado, saiu água, sangue. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. 1 John 5:7, if you want to put it down, said there are three that bear record in heaven: the Father, the Word, which is the Son, and the Holy Ghost. These three are one. 1 João 5:7. Se você deseja anotar isto, disse: são estes os três que testemunham no céu: o Pai, a palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. Esses três são um. But there's three that bear record on earth: the water, the blood, and spirit. They're not one, but they agree in one. Mas são três que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. Eles não são um, eles concordam em um. You can't have the Father without having the Son. You Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. can't have the Son without having the Holy Ghost. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. But you can be justified without being sanctified. Mas você pode ser justificado sem ser santificado. You can be sanctified without having the Holy Ghost. Você pode ser santificado sem ter o Espírito Santo. But when His Spirit is both justification and sanctification, the seal of the Lord Jesus Christ by the baptism is put upon Him. Amen. Mas quando isso estiver consumado, ambas, justificação e santificação, o selo do Senhor Jesus Cristo, através do batismo, é colocado sobre você. Amém. Got 10 more minutes. I hope we don't have to carry this over till tomorrow night. Tenho mais 10 minutos. Eu espero não termos que levar isto para amanhã à noite. After means a finished work has done already been completed. Após significa uma obra consumada, tem sido feita, já foi completada. Now, my precious friend, I do not make any differences in churches. Agora, meu precioso amigo, eu não faço nenhuma acepção às igrejas. They're all just the same to me, the denominations. Para mim, todas elas são exatamente a mesma, as denominações.
If I have to call a church's name here, I'm not meaning it in any word. E se eu tiver que citar o nome de uma igreja aqui, não estou dizendo isto propositalmente. There's just as many good people in that church as there isn't any. Há simplesmente tantas pessoas boas naquela igreja como há em qualquer uma, Because there's only one church. porque há somente uma igreja. And we're not joined into it. We don't have any name in this church. E não estamos unidos a ela. Nós não temos um nome nesta igreja. It's just the body of Christ, the mythical body. É simplesmente o corpo de Cristo, o corpo místico. You have your organizations, and Vocês têm suas organizações, então. that's perfectly all right. As long as you don't draw your fence down here, don't let your brother in, see, or condemn him. Isto está perfeitamente bem, desde que você não estique sua cerca aqui embaixo, não deixando seu irmão entrar, vem, ou condenando. The thing, if you recognize that there's a brother over here and a brother over here, then that's all right. A coisa, se você reconhecer, há um irmão aqui e um irmão ali, então tudo bem. But the people, when you get organization, they hang to the organization instead of the cross and Christ. See? Mas as pessoas, quando se tem uma organização, elas se apoiam na organização em vez da cruz e Cristo.